Quarta questão de Química, FUVEST 2025. No mergulho autônomo, usa-se cilindros contendo uma mistura de gases comprimidos que são inspirados pelo mergulhador e expirados para o ambiente, na forma de bolhas. Um risco associado a essa prática é a embolia causada pelo acúmulo de nitrogênio nos tecidos do corpo, quando esse gás é respirado em pressões parciais elevadas por longos períodos. A embolia pode ser evitada planejando-se a profundidade e o tempo do mergulho. Respirar N2 a uma pressão parcial de 1,58 atm por até 10 minutos não é prejudicial à saúde. O tempo de mergulho pode ser aumentado empobrecendo a mistura gasosa do cilindro em N2 e enriquecendo em O2 até pressão parcial de 1,4 atm, pois acima desse valor passa a apresentar caráter tóxico. Bom, considerando que a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm e que a cada 10 metros de coluna de água a pressão aumenta de 1 atm, responda: um cilindro de mergulho de 12,3 litros de capacidade foi preenchido apenas com oxigênio a 140 atm, a 25 graus Celsius. Qual a massa de O2 contida no cilindro? Olha, já dá uma continha um pouquinho maior, né? Mas nada impossível. Primeiro, nós temos as descrições que se referem a PV igual a nRT, um gás ideal. Note a DOT, deixa isso mais claro ainda. Nós temos o R, constante dos gases ideais, e a própria conversão de Kelvin e graus Celsius. Massa molar também do oxigênio, que bonzinho ele foi. Então, tudo sugere a PV-NRT. Então, vamos lá. PV é igual a nRT. A pressão, 140. O volume do cilindro, em litros, 12,3. Vou descobrir o número de mols, 0,082. E a temperatura, gente, 27 graus Celsius mais 273, clássico, né? Vai dar 300 Kelvin. Altas matemáticas, gente. Vamos aqui fazer rapidão para não te atrasar a vida, né? Você faz isso aqui, divide por 0,082 e divide por 300. Dá bonitão 70 mols. 70 mols de O2. Aí você vai e faz a regrinha de 3. 32 gramas é 1 mol. X para 70. E aí chegaremos então a um valor de 2.240 gramas. Cara, é muita massa, hein? De O2. Duas continhas, né? PV-NRT e regra de 3. Bem de boa. Letra B. Considere um mergulho de 10 minutos a uma profundidade constante, utilizando um cilindro contendo apenas N2 e O2, sabendo que o mergulho foi realizado no limite imposto pela toxicidade do O2. Então, a pressão de O2 é 1,4, hein? Pressão parcial, inclusive. Ele coloca aqui, ó, pressão parcial de tal. E pelo risco de embolia por N2, onde a pressão dele é 1,58, certo? Inclusive dentro das características, ó. Uma pressão parcial de 1,58 por 10 minutos. Ele vai afundar por 10 minutos. Então, o texto está realmente recordando o que foi falado lá. Qual a profundidade do mergulho? Qual a composição percentual em mol da mistura gasosa no cilindro do mergulhador? Considere o tempo de descida e subida do mergulho. Então, meus caros, nesse caso, né, para tentar responder a pergunta, seria interessante nós lembrarmos da relação de fração molar. Existe na química a bendita pressão parcial, que é dado por uma fração molar da espécie dada vezes a pressão total. Portanto, a fração molar X nada mais é do que a pressão parcial dividido pela pressão total. E como nós só temos O2 e N2, a pressão total vai dar o somatório da pressão do oxigênio mais a pressão do nitrogênio. Eu não preciso fazer isso virar mol.
basta usar essa relação. Então a pressão total vai dar o 1,40 de ATM lá do O2 e 1,58 do N2. Esta pressão total, então, vai dar 298 ATM. Assim a gente consegue já a partir daqui calcular a fração molar de O2, 1,4 dividido por 2,98. Isso aqui, gente, vai dar aproximadamente 0,47. E a fração molar do N2, 1,58 dividido por 2,98, aproximadamente 0,53. Essas seriam as frações molares desses carinhas aí. Agora, qual foi a profundidade do mergulho? Nós sabemos que a cada 1 ATM de profundidade, né, de 10 metros de água, você acrescenta 1 ATM. É uma regra de 3 para conseguir levar em conta essa análise de profundidade. Então eu teria que pegar essa pressão total e fazer uma análise bem sutil. Essa pressão total, fisicamente falando, é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática da coluna de água que o cara está, né, afundado lá. Então você tem aqui a pressão atmosférica e uma profundidade. Nessa análise, então, nós pegaríamos o 2,98 igual a 1 mais a pressão H, pressão hidro. Essa pressão hidrostática, então, dando 1,98 ATM, né? Permite agora que eu faça uma regrinha de 3 para descobrir a profundidade agora. Porque 1 ATM corresponde a 10 metros de profundidade. E 1,98 ATM vai corresponder a X. Esse X é de 19,8 metros. Esta foi a profundidade avaliada. Essa última resolução aqui, gente, não tem química nenhuma. É puramente física. Muito clássico isso aqui na física, né? Pode ser que crie alguma confusão, né? Quando o cara fala aqui qual a profundidade do mergulho e depois ele desconsidera o tempo de descida e subida do mergulho. Isso aqui é meio bizarro, né? Não precisaria levar em conta nada mesmo, não. E também essa confusão aqui do desenho, né? De 2,8 aqui. Isso pode atrapalhar um pouco as ideias. Mas é seguir a risco o texto, gente. Letra C. Considere o mergulho descrito na figura ao lado, no qual a pressão nos pulmões do mergulhador é 2,8 atm e a temperatura é de 7 graus Celsius. Sabendo que o cilindro está preenchido com uma pressão de 140 atm e que o volume inspirado pelo mergulhador é de meio litro e é igual ao volume expirado, qual será o volume de ar consumido do cilindro a cada inspiração? Então veja, eu preciso saber o volume do nosso cilindro, o que está saindo dali. Então é uma questão interessante, né? Pelo seguinte, você tem a pressão interna do cilindro, você tem um gás ali confinadinho. Vamos fazer aqui o cilindro. Então tem gás aqui. E ele vai sair para fora do sistema. Vai entrar lá no pulmão do cara. Vamos desenhar um pulmãozinho aqui, né? A minha bexiguinha. Esse ar vai entrar aqui nessa bexiguinha minha. E as condições são distintas, certo? No caso, sabendo que o cilindro está preenchido com uma pressão de 140 atm, depois ele coloca o volume do cilindro está lá atrás, gente. Ele tem 12,3 litros.
e que o outro cara ele está a uma pressão de 2,8 atm e ele vai usar meio litro, né? Subentende-se que é meio litro de ar que ele vai colocar nos seus pulmõezinhos. A temperatura, gente, no caso, é a mesma, porque ele vai estar lá no fundo. Então, ambas estão a 7 graus Celsius. Daqui nota-se que você tem uma descrição do tipo PVT-Pavotó, certo? Então, a gente vai fazer a análise P1V1 T1 igual a P2V2 T1. E eu quero saber o volume gasto, não o volume total do cilindro. Você não vai pegar todo o volume e pôr para fora. Você vai pegar uma parte desse volume. Eu sei que é muito confuso, por quê? Porque no pulmão entrou só meio litro, mas esse cara está ocupando um espaço bom, grande, por conta da pressão tá baixa. Se eu pegar as moléculas que compõem esse gás e colocá-las de volta no cilindro, elas vão ocupar um volume menor por conta da pressão estar exatamente alta. Então vamos tentar desenhar aqui essa história melhorzinha, né? Aqui você teria meio litro de gás. Se eu colocar esse meio litro agora no meu cilindro, vai ocupar um volume miserável devido à pressão alta. Então esse pedacinho aqui de gás, ele saiu e ocupou todo esse volume. Uma mudança de estado, não vou levar em conta esse volume do cilindro. É uma das pegadinhas da questão. Então, 140 V1 sobre a temperatura, 280 Kelvin, é igual a P2, 2,8 vezes meio, dividido por 280. Veja que aqui você consegue chegar ao V1, 0,01 litros. Isso foi o consumido lá no nível, né, do seu gás no cilindro. Aí, gente, na sequência, assuma que nesse processo a temperatura do gás se mantém constante. Qual o volume da bolha de ar expirado quando ela atinge a superfície, onde a pressão é 1 atm e a temperatura é 27 graus Celsius. Agora que o cara inalou o ar, nessas condições ele vai expirá-lo. Então a gente tem agora uma nova situação. O ar que estava nos pulmões do abençoado lá no fundo do mar. Vamos desenhar. As condições: 2,8 atm, meio litro, 7 graus Celsius. Vai estar para fora agora, né? Ou seja, 1 atmosfera. Você não sabe o volume, essa é a pergunta. Vamos pôr V3 aqui. E a temperatura é 27 graus Celsius. Então vou pegar P2, V2, T2 igual a P3, V3, T3. Seria essa análise. A pressão 2,8, o volume de meio litro no pulmão do cara, temperatura 280. P3 é 1, volume é o que me interessa, e a temperatura 300 Kelvin, clássica. Altas matemáticas, meus caros. V3 aqui vai dar 1,5 litros. Esse é o volume que vai ocupar nessas condições. Ele não vai estar confinado em lugar nenhum, né? Mas vai ter um volumezinho aí de 1,5 litro. Essa bolha, né? Supondo que ela vai estar aqui, né? Nas imediações com a atmosfera, né? Seria uma bolhona gigantona aqui. Então, essa análise, gente, da letra C, ela dá esse trabalho danado de não cair em pegadinhas, certo? E o volume do cilindro eu acho que seria o pior. Ele não se usa, porque eu quero pegar um pedacinho do volume, não todo, né? Porque tem uma massa específica, uma quantidade de partículas, né, que está relacionada com esse volume que vai sair. Espero que tenha ficado claro. É uma questão difícil, já não está no nível tão fácil quanto as 3 primeiras, e dá para notar essa correspondência também na prova de física. As 3 primeiras eram fáceis, na quarta em diante a coisa vai engrossar um pouco.